Oi, meu nome é Jefferson Fontinelli da Silva, eu sou aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal da Bahia, e sou orientado pelo professor Luciano Rebouças, coordenador do Laboratório AIVISA. O título da minha tese é Prestando Atenção às bordas na segmentação semântica de imagens. Aqui um pequeno resumo que a gente vai apresentar. Vamos ter uma introdução, vamos apresentar os nossos 2 métodos, em seguida vamos apresentar os experimentos realizados, um estudo de caso realizado em segmentação de imagens médicas, discussão e conclusão e os trabalhos futuros. Para iniciar nossa discussão, devemos primeiro entender o que significa o conceito de segmentação semântica. Para ilustrar isso, observe as imagens do contexto de trânsito. Aí facilmente podemos destacar alguns objetos semânticos, como bicicleta, carro, árvore. Na imagem B, nós temos vários desses objetos semânticos destacados por cores. Quando nós atribuímos a cada pixel da imagem uma classe semântica, nós temos então uma segmentação semântica. E é disso que essa tese vai tratar. A segmentação semântica é aplicada em diversos contextos, além do direção autônoma, na agricultura, em imagens médicas, onde nós tivermos imagem e devemos obter marcadores semânticos dela, nós temos segmentação semântica. A segmentação semântica pode ser classificada quanto às informações que são anotadas na imagem que são fornecidas. Por exemplo, a gente pode ter quanto as informações são limitadas e imprecisas, a gente chama de supervisão fraca, que a gente tem aí na imagem A. Na imagem B, a gente tem a supervisão quando todos os pixels são anotados. Outra forma de classificar é contar os métodos que fazem segmentação. A gente pode dizer que existem os métodos clássicos, que são antes de utilizar métodos baseados em Deep Learning. Por exemplo, os métodos baseados em threshold, em crescimento de região, baseados em energia. Aqui não é uma lista exaustiva desses métodos, mas a característica deles é que, em geral, eles utilizam informações morfológicas extraídas diretamente das informações de intensidade do pixel. Já métodos baseados em Deep Learning, ou em especial os métodos baseados em Convolutional Neural Network, redes convolucionais, são os métodos que mais são utilizados atualmente, e um dos primeiros a obter sucesso nessa tarefa utilizando redes convolucionais foi a FCN, cujos outros métodos se baseiam. Esse método basicamente é constituído de uma rede de classificação, e retirada a camada densa para que a gente pudesse reconstruir os labels de segmentação utilizando uma técnica de upsample. Baseado na FCN, mas agora utilizando uma técnica de upsample com vários estágios de decodificação, a UNET é uma outra rede cujos outros modelos se baseiam e é muito utilizada na segmentação de imagens médicas, onde a gente tem um encoder, assim como na rede FCN, que realiza a codificação dessa imagem, depois o decoding, que vai reconstituindo o tamanho espacial dessa imagem para que a gente tenha a segmentação final com os rótulos daquela segmentação. Um ponto importante quando estamos segmentando uma imagem é localizar as bordas do objeto, os contornos que delimitam os objetos da imagem. Encontrar essas bordas com precisão é particularmente difícil, dependendo tanto das informações semânticas quanto das descontinuidades locais presentes na imagem. As bordas podem fornecer informações importantes sobre as características do objeto e contribuir para melhorar a segmentação. Apesar disso, os métodos de segmentação existentes raramente fazem uso de informações de bordas explicitamente, embora os contornos de objetos possam ser codificados pelos extratores de características dos métodos. A maioria dos modelos não são encorajados a utilizar diretamente essas informações. Baseado nisso, nós levantamos algumas questões que nortearam essa tese. As bordas de imagem, quando especialmente consideradas melhores resultados nessa tarefa de segmentação semântica, como que projetamos uma rede de segmentação semântica que combina as informações semânticas e de borda? As informações de fronteira, elas podem levar a uma segmentação semântica mais robusta? Foi essas questões que nos guiou
para construir os métodos e experimentos aqui abordados nesse trabalho. Com base nesses questionamentos, nós levantamos o objetivo principal desse trabalho, que é estudar o impacto do uso de informações de borda dos métodos de segmentação semântica e como propor um novo modelo capaz de explorar essas informações para melhorar a segmentação semântica. Em específico, vamos explorar modelos baseados em gráfico, a tarefa de segmentação utilizando francamente supervisionada, explorar métodos baseados em CNN, a segmentação semântica, que combina essas duas informações, borda e segmentação semântica. Na tentativa de cumprir esses objetivos, nós obtivemos algumas contribuições para a literatura. O primeiro delas foi o nosso método chamado IDP Expansion, um método para fracamente supervisionado, né, que explora os limites da imagem, as bordas da imagem, né, utilizando SuperPixel para melhorar a tempo de execução de uma alfa expansão. E os resultados foram apresentados nesse artigo. O nosso outro método, baseado em redes convolucionais, que mescla as informações semânticas com as informações de borda, né, utilizando um mecanismo de atenção para que essa informação flua pelas duas redes de maneira adequada, né, e também um método que tenta reduzir o desequilíbrio na apresentação dos dados durante o treinamento, que a gente chamou de integral copy. Todas essas contribuições a gente submeteu a Computer Vision and Image Understanding e atualmente está no segundo round de review. A gente teve uma boa recepção, né? E também nós submetemos ao archive. Diversos outros estudos foram desenvolvidos e colaborações também, né? Algumas dessas colaborações resultadas em publicações aqui listadas. Vamos explorar agora então os métodos desenvolvidos durante essa tese. O primeiro método foi o IDP Expansion, que é um método que faz a modificação de um algoritmo de alfa expansão, né, em uma tarefa fracamente supervisionada, né. O importante aqui é que a gente utiliza a imagem em grafos, né? Então vamos primeiro entender como seria transformar a nossa saída da nossa imagem para ir para um grafo, então resolver esse problema da alfa expansão. Uma imagem, exemplificando, né, uma imagem, por exemplo, com esses 9 espíritos, poderia ser representado aí na imagem B, né, onde cada pixel representa um vértice, né, e além disso nós teríamos vértices esses, que representam os rótulos das classes semânticas que a gente está querendo segmentar, né. Dessa forma, nós poderíamos ter os vértices do grafo. Outra, para terminar de compor o nosso grafo, né, a gente precisaria como que a gente combina os edges, né? Então, para que a gente possa compor, a gente precisaria de as informações de vizinhança e a informação, né, da relação entre cada um dos pixels e os rótulos. Feito isso, a gente pode compor o nosso grafo. E resolvendo o problema de fluxo máximo nesse grafo, a gente consegue obter os cortes que representam a segmentação que a gente almeja. Para que a gente consiga executar essa segmentação, né, que enfim é um problema difícil, NP difícil, quando o número de vértices é maior que 2, né, nós precisamos definir uma função de energia, né, que pode ser dada com um termo que represente o grau de pertencência daquele pixel para com os rótulos e a relação que existe entre os vizinhos daquele pixel, né? Esse segundo termo representa as bordas, né, da imagem, enquanto o primeiro representaria o grau de pertencimento à classe.
Um algoritmo de alfa expansão, ele pode ser definido dessa forma, né? Ele é, primeiro, sensível a uma atribuição arbitrária dos labels, né? E ele executa fazendo vários movimentos de troca de label entre os diversos vértices do grafo. Dito isso, nós então desenvolvemos um algoritmo que pudesse olhar para a inicialização da alfa expansão e construir uma forma de inicializar aquele gráfico que fosse mais eficiente, né? Então nós construímos o nosso DP Expansão aqui, parte de segmentação da imagem em superpixel, executa um algoritmo de programação dinâmica para atribuir labels a esses superpixels e, por fim, executa a alfa expansão, os movimentos da alfa expansão. Esse aqui é o nosso algoritmo utilizando programação dinâmica, né, com uma tabela para armazenar os subproblemas e reduzir o recálculo. Nós avaliamos os nossos experimentos em um dataset com informações interativas, de segmentação interativa, né? No caso de supervisão fraca, onde são fornecidas as dicas das regiões para serem segmentadas e você tem que obter a segmentação final. Foram utilizadas 158 imagens com 262 anotações. Para avaliarmos, primeiro nós avaliamos qual seria o método de particionamento ideal, né? Então nós verificamos o método simples, como o grid, vários métodos de open segmentation, vários métodos de superpixels. Os métodos que saíram com melhor desempenho foram o de grid e superpixel, no caso o Slick. Os resultados comparativos em relação a outros métodos, né? Nosso método ele obtém uma segmentação, né, comparável à de outros métodos, né? Mas o tempo de execução dele é menor por conta da nossa inicialização. Aqui estão os resultados qualitativos que nós produzimos. Esse método nos inspirou para que a gente continuasse a pesquisa em métodos supervisionados. Porque esse método apresentava algumas limitações. Nós precisávamos ter as notações das dicas das classes, né? No caso, as seeds, as dicas para cada uma das classes na imagem, né? E nós também utilizamos algoritmos não supervisionados para fazer o particionamento da imagem, o que nos leva a crer que ela ainda não tinha uma relação muito forte com os segmentos da imagem e os próprios objetos presentes nela. Dito isso, nós seguimos para utilizar redes baseadas em CNN. Essa foi o nosso... Agora vamos descrever esse nosso projeto, né? Nós temos uma rede, a nossa rede é DSFNet, né? Que ela é uma rede end-to-end que separa informações de bordos e não bordos utilizando mecanismo de atenção. O que nos motivou a fazer foi... Nós tínhamos redes que realizam a segmentação semânticas, tipo a própria FCN, ou redes mais modernas como a PSNet e a DeepLab, né, que recebem a imagem, né, e a rede faz segmentação semântica, obtemos o conjunto de labels. O problema dessas redes, que mesmo se nós olharmos resultados de redes bem robustas, como a DeepLab P3, né, ela ainda... Se pegarmos o resultado GrawTrue e o resultado que ela obtém, os erros que são obtidos basicamente são relacionados às bordas. Uma outra coisa que nos motivou foi o fato de redes CNN também detectarem bordas, né, que são exemplos da CaseNet e FF, apresentado em 2019 e 2017. Essas
combinar essas duas redes, uma rede de segmentação, uma rede que detecte bordas, né, em uma única rede, de tal forma que depois da fusão a gente vai para essa melhoria de segmentação, foi o objetivo então que nós traçamos para essa parte do trabalho. O resultado foi a nossa Dual Stream Fusion Network, a DSFNet. Né? A nossa rede contém dois streams, um stream que realiza a segmentação negligenciando as bordas e um stream que vai focar nas bordas. Né? A combinação desses dois vai gerar a nossa segmentação. Aqui os detalhes da nossa rede. Né? Uma rede aqui de nosso stream de download é a rede de segmentação semântica, qualquer, mas em especial ela tem um backbone que são divididos em estágios. Né? Essas features são compartilhadas tanto com as fases da frente do no boundary como no stream de boundary. Né? Elas entram aqui no stream de boundary e são filtradas para trabalhar com borda por meio de gates de atenção, o canal de atenção. São combinadas dois tipos de detecção de bordas. A gente detecta as bordas e detecta as bordas associadas às classes semânticas. Para assim, nós obtermos os limites semânticos que desejamos, que quando combinado com a classificação semântica do stream de no-boundary, a gente obtém, por fim, a segmentação da imagem. Vale destacar alguns dos dois métodos de fusão de bordas. O boundary fusion, né, que recebe um pseudogradiente vindo do backbone, né, onde é convoluído e através de convoluções transpostas é combinado com as features de mais baixo nível, né, vindo do início da rede, mais filtrada para trabalhar com borda, e obtemos aí um conjunto de features relacionados à borda. E um outro ponto dessa rede que vale a pena destacar é o método de fusão, né, que combina as duas informações quando no passo de inferência e as divide quando no passo de aprendizado. Isso tudo por meio de pontos de atenção. Uma outra contribuição no escopo ainda desse trabalho foi o integral core. Né? Nós identificamos que a boa parte da capacidade de segmentação eles são desbalanceados. Então, apresentar um número de pixels de cada classe e aproximadamente igual para a rede é importante para que o aprendizado seja homogêneo para todas as classes. Né? Então, nós desenvolvemos o integral core nessa ideia. Utilizamos um algoritmo simples, porém bem eficiente para fazer isso, né? Um algoritmo que executa em tempo de ODN, onde a gente utiliza os pesos baseado na quantidade de pixels em todo o dataset, para que a gente calcule uma imagem integral com base no grau true daquela predição, né? E detecte qual é, né, o ponto da rede onde a área da rede onde a gente teria maior contribuição para balancear a apresentação dos dados. Né? A rede e o método integral foram avaliados no conjunto de experimentos que vamos apresentar agora. Esses experimentos foram conduzidos nos datasets Cityscape, Mapillary, Canvid e Pascal Contest. Como para data augmentation nesse dataset, nós utilizamos Randolph Flip, fizemos a escala, né? Avaliamos com o nosso crop, algumas distorções fotométricas, né? Utilizamos também uma rede dilatada da ResNet, pré-treinada com ImageNet 1K. Né? No caso do Mapillary,
do Cityscape e do Convite, a gente utilizou aí um crop de 800 para 800 e no caso do Pascal Conte a gente usou aí crop de 512. Né? Como métrica, a gente utilizou a interseção sobre a união, né, das máscaras, tá? Union intersect over union. E para avaliar as bordas, a qualidade das bordas, a gente utilizou uma métrica chamada F1 Bauer. Os experimentos, né, foram avaliados em diversos estágios. A gente avaliou primeiro o nosso crop integral, para ver se valia a pena a gente utilizar no contexto de todos os outros experimentos, como foi utilizado. A gente avaliou o consumo de recursos computacionais. A gente fez um ablation relacionado à rede. Depois avaliamos as bordas, comparando com o estado da arte. E, por fim, fizemos uma avaliação qualitativa. Né? O nosso integral crop a gente avaliou considerando uma rede, duas redes, a ResNet 50 e a ResNet 101, e dois tipos de crop, o random uniforme. Né? Nosso integral crop superou os resultados dos dois. Quanto aos recursos computacionais, nós avaliamos, né, utilizando gigaflops e o número de parâmetros. Né? Nossa rede não incrementa muito o número de parâmetros, já que a gente utiliza poucos filtros convolucionais, mas ela incrementa, sim, a quantidade de processamento. Nós estudamos também se o nosso módulo de fusão era necessário ou não à rede. Né? Identificamos que era necessário. Para isso, nós utilizamos uma fusão apenas fazendo uma soma entre o módulo de detecção de stream de bordo e stream de não bordo. Certo? O resultado foi apresentado aqui, né? Tanto utilizando como o stream de no bordo a DeepLab V3 a gente já apresentou resultados superiores, como utilizando o stream de no bordo de DeepLab V3 Plus, nós também apresentamos resultados superiores. A avaliação, nós também avaliamos as bordas. Né? Qual a qualidade das bordas relacionadas às outras redes? Né? Nós fizemos testes em diversas espessuras da borda. Né? Considerando, por exemplo, 3 pixels na borda, né? Nós esperamos, no caso aqui de V3, de V3 Plus, em todos os quando a gente avaliou 3, 5, 9 e 12, né? A nossa rede superou as redes baseline, aí foi de V3 e de V3 Plus. Né? Isso pode ser também identificado visualmente. Né? Aqui a gente tem a DeepLab, GrowTrue e a nossa rede. Né? Se a gente, quando faz a diferença entre eles, a gente vê que o erro aqui apresentado ainda permanece nas bordas, né? Mas a gente tem uma melhora, né? Um refino da borda. Se aqui tivesse tudo branco, a gente não teria erro. A gente pode olhar esse mais de próximo, né? E identificar que a nossa DSFNet, né, apresentou aqui um refinamento dessas bordas em relação à DeepLab. A gente comparou também com o estado da arte, né? E identificamos que para redes que utilizam nosso mesmo conjunto de treinamento, né, nós obtivemos resultados superiores no Cityscape. No MapLab nós obtivemos resultado inferior apenas a um dos métodos comparados. No Canvide nós obtivemos resultados superiores. No Pascal Contest também nós obtivemos resultados superiores. Nós queríamos saber para onde a rede estava olhando, né? Para isso, então, nós olhamos um dos mapas de atenção dessa rede. Né? Identificamos que ela se concentra nas bordas, aqui a parte mais iluminada é a parte que onde a rede está se concentrando, mantendo a atenção. Ela se concentra nas bordas e principalmente nos elementos pequenos que estão na cena. Que a proporção de borda e do que não borda começa a ficar mais próximo à medida que você vai reduzindo a quantidade de... À medida que você vai deixando um elemento muito pequeno na cena.
Nós também conduzimos um estudo de caso em Medical Imaging. Esse estudo de caso foi em segmentação de glomérulos, né? Em biópsias de rim, nós podemos identificar um dos elementos dessas biópsias, que são os glomérulos, né? Um ponto interessante aqui é que essas imagens, né, de biópsias, elas são giga images, né? São imagens com mais de 1 giga de informações, né? Essa imagem muito grande. E para que a gente consiga visualizar o glomérulo adequadamente, a gente, em geral, precisa fazer de 20 a 40 vezes o aumento da imagem. Foi nessa imagem que nós resolvemos aplicar nossa rede, verificar se ela também era efetiva nesse estudo. Nós escolhemos um problema específico para identificar a robustez da nossa rede. As imagens de glomérulos podem ser utilizadas diversos corantes para obter essas imagens. Então a gente tem, pode ser utilizada imagens em uma coloração PAS, em uma coloração PAMS, em uma coloração HE. São colorações diferentes que ressaltam componentes diferentes, mas é importante destacar que o glomérulo mantém algumas características entre as diversas colorações. A nossa hipótese era que a gente conseguiria, dado a quantidade adequada de dados, com base em uma coloração, treinar a rede apenas em uma coloração e obter bons resultados para as outras colorações, né? Para isso, então, nós buscamos um dataset que tivesse a quantidade de glomérulos anotados, matéria de segmentação, que tivesse uma quantidade uma quantidade superior do que geralmente são reportados. A gente encontrou aí o nosso dataset RubMap, né, que é um dataset público que tem 3.568 glomérulos anotados com a única STEM, que é PAS, né. Os outros, a gente utilizou, que foi outros datasets, que foi o dataset da Fiocruz e um subset do Neptune, para nós podermos testar. Esses datasets foram escolhidos porque eles têm diversas colorações que constituem as imagens que constituem esse dataset. Aí tem PAS, PAMS, HE, PRI. Dito isso, nós tivemos que fazer uma pequena alteração na nossa rede, que foi substituir o nosso módulo de no boundary por uma rede adequada para imagens médicas. Nós utilizamos uma rede baseada em UNET, e chamamos ela de AUNET, uma rede baseada em atenção, onde nós ainda fazemos o encoding e decoding da UNET, mas utilizamos um modelo de residual latência que utiliza a atenção de canal e a atenção espacial para melhorar o receptive field aqui do final da rede, já que o receptive field experimental de uma rede de segmentação, principalmente nas camadas finais, não corresponde ao receptive field teórico. Nós conduzimos experimentos para treinamento no PubMap, né? Fizemos crop das imagens de 1024, né? Fazendo uma sobreposição de 512, né? Para cada um desses crops, nós fizemos resize dele para 320, né? E conduzimos os nossos experimentos utilizando cross validation em 4 folds diferentes, né? Também para melhorar os resultados, estão utilizando o self-learning, ou seja, nós usando nossa rede, nós anotamos os dados e utilizamos essa anotação para retreinar a rede. A parte de teste nós fizemos nos outros dois datasets, na WSI e no Neptune subset. Nós utilizamos o mesmo tamanho de crop, o mesmo tamanho de resizer, né?
A diferença aqui é que a predição a gente fez utilizando o melhor modelo de cada uma das folds utilizadas na etapa de treinamento. Então, para cada patch, nós utilizamos os 4 modelos, melhores modelos para cada fold, fizemos a soma dos resultados e obtivemos a predição para esse problema. Isso nós fizemos para todas as redes que foram testadas. Então, utilizando aqueles protocolos, né, nós avaliamos no HubMap uma rede UNET, uma rede ALNet e a nossa rede DSFnet. Os resultados mostram que a nossa rede superou as nossas outras redes. Né? Fizemos também variação de treinamento com e sem algumas funções de perda. Nós também comparamos o nosso resultado com o leaderboard dessa competição, né? E identificamos que nossa rede estaria aí em terceiro lugar nesse leaderboard. Nós não participamos da competição, já que ela já tinha sido encerrada. Nós, então, verificamos os nossos resultados, né, nos outros datasets aí, né, considerando apenas as imagens em PAS, que foi as imagens no qual a gente foi treinada, né, nossa rede supera a ALNet e a ONET em todos os datasets. Considerando as outras diferentes colorações, né, aqui HEP, AMS e TREE, nossa rede também supera, e aqui com uma larga margem em relação às outras redes. Os nossos resultados, olhando visualmente os resultados das redes, comparando ela para cada uma das colorações, a gente pode identificar aqui, ó, que para a rede UNET, né, nós temos aí que o nosso, em relação ao nosso modelo, né, a gente, visualmente também, nosso modelo se comporta melhor do que as outras duas redes. Discussão e as conclusões que tiramos desse trabalho. Primeiro, relacionado ao DP Expansor, né? O DP Expansor ele alcançou resultados comparáveis à expansão alfa, né, em termos de Dyson, e melhorou o tempo de convergência do algoritmo original em 50,6%. Né? Essa estratégia que a gente utilizou de programação dinâmica diminuiu, né, o tempo de recálculo de vários subproblemas quando a gente utilizou parcialmente imagem. Já na nossa contribuição à DSFnet, né, nós podemos dizer que ela alcançou resultados superiores a vários estados da arte. Né? Os resultados são promissores a motivar outros estudos utilizando bordas e segmentação semântica de imagem em redes convolucionais. Mostrou que é possível a gente considerar bordas, né, para um algoritmo de machine learning, né, e é satisfatório, que a gente tem um resultado adequado. Né. Nossa forma como a gente projetou a rede, né, facilitou o treinamento, né, adequadamente o treinamento, possibilitando que o fluxo de informação de borda e de não borda não se misturasse e acabasse reduzindo a qualidade do resultado da segmentação. No nosso estudo de caso de Glomero, a gente identificou que a rede, sim, ela aumenta a robustez comparada a outras, né, como a UNET e a UNET. Né? É evidente, fica bem evidente isso, quando a gente compara os resultados do PAS e os resultados das outras streams. Os resultados do PAS são próximos entre as redes, tem os resultados próximos entre elas, mas para as outras streams a nossa rede é superior. Né? Olhando os números, a gente
tem lá que o resultado da nossa rede incrementa em 2% quando a gente está falando do PAS, mas quando a gente está falando das outras sistemas, a gente está falando de um aumento de 8,2%. Em segmentação é um aumento considerável. Com pontos fortes que poderemos citar, né? No caso da IDT Expanso, a gente pode dizer que ele tem resultado superior ao Expanso, que o método de particionamento da imagem pode ser substituído e utilizado métodos melhores de particionamento, né? No caso da DSFNet, né, a potencialidade da nossa rede é que ela é uma rede muito testa, ou seja, ela faz as duas tarefas de segmentação semântica e de detecção de bordas, né? Ela é treinada com um conjunto de laws simples, né? Eu só uso o binary e o weight de binary cross entropia, né? Precisa de um law específico para possibilitar o treinamento da nossa rede, né? A rede de segmentação, a Nobel String, pode ser atualizada por qualquer outra rede de segmentação e adaptada para qualquer outras aplicações. As limitações do nosso modelo. O nosso modelo DFX é só aplicado a 2D, né? Então, isso é uma limitação. A DFSNet tem uma limitação com relação às anotações. A gente precisa de anotações finas, né? Onde os anotadores observem as bordas dos elementos que eles estão anotando, né? E o nosso método também tem um custo computacional maior do que as redes base, as redes utilizadas no ValStream, por exemplo. A Lego, a Alnet, né? Ela sempre incrementa o custo computacional utilizando nossa rede. Em trabalhos futuros, aí, nós podemos pensar em utilizar o IDF Expanse em outros contextos, principalmente em segmentação de imagens 3D, né, interativas de imagem 3D, ou utilizar outros métodos de utilização, por exemplo, utiliza coisas mais robustas, como a GPU, reduzir o tempo de processamento, né? Já na DSFNet, né, nós podemos utilizar alguns recursos para reduzir o consumo computacional, por exemplo, usar as matrizes esparsas ou os grafos, redes baseadas em grafos, para que a gente possa reduzir o consumo de memória, principalmente, e também reduzir a quantidade de operações de pontos flutuantes que são realizadas, né? Utilizar outros mecanismos de atenção, por exemplo, mecanismo de atenção baseado em chave, busca e valor, né? Outros, né, também vale a pena, no caso da aplicação de imaginética, investigar se a DSFNet também é robusta para outros tipos de estruturas renais, né? Aqui a gente tem as referências utilizadas no escopo dessa apresentação. Obrigado.